O jogo da precificação. Como é que eu faço para cobrar honorários altos e fazer os clientes me agradecerem? Olha, se você tem medo de cobrar honorários altos porque você acha que vai perder os clientes, então você tem que ver esse vídeo. A maioria dos advogados cobra mal porque não entende a diferença entre preço e valor. E o pior, isso atrai clientes absolutamente problemáticos. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como cobrar mais e ainda ter clientes te agradecendo por isso. Eu sou Valéria Guimarães, sou advogada há mais de 13 anos e trabalho mentorando advogados, ensinando-os a gerir o negócio, a vender e montar o seu time comercial e, além disso, trabalhar posicionamento e construção de marca. E hoje a gente vai falar de um tema que ele está assim diretamente ligado à gestão, a gestão financeira do teu negócio. Vou te dar um exemplo. Quando o advogado, ele tá cheio de trabalho, só que ele não tem dinheiro, ele não tem caixa. Normalmente o pessoal me chama, Valéria, eu tô lotada de trabalho, mas eu não entendo por que eu não tenho dinheiro. Gente, o erro tá na precificação. Às vezes, pra mim hoje é óbvio, mas um tempo não era, né? Quando eu tava nessa situação não era óbvio. Então, presta atenção, já aproveita e deixa aqui nos comentários se você já se viu nessa situação ou você está nessa situação, tá? Então, vamos agora pensar aqui junto comigo. Por que os advogados erram na precificação? Por que será que tanta gente erra a ponto de estar trabalhando esbaforidamente, como eu costumo dizer, e não tem dinheiro no caixa? O erro de cobrar barato para fechar clientes, né? Primeira coisa, você tem medo de cobrar e perder o cliente. Só que o que você precisa entender é que preço baixo desvaloriza o seu trabalho. Ah, mas ele vai dizer que tem aquele lá que cobra melhor, que tá cobrando mais baixo e tudo mais. Se você entrar nessa guerra de preço, você só vai desvalorizar, isso não vai ter fim. No final das contas, foi exatamente esse movimento, né, de insegurança na advocacia que levou a advocacia para onde ela chegou. Totalmente desvalorizada. Vamos falar a verdade? Totalmente desvalorizada. A gente tem feito um movimento de valorização da advocacia, tanto lá no meu Instagram, como em outras redes sociais, com posts ali onde a gente consegue, de certa maneira, educar as pessoas que nos seguem nas redes sociais para elas entenderem que a gente não está advogando por hobby, não. O nosso trabalho, ele é tão importante, eu diria, na mesma medida do que do que o trabalho de um médico, por exemplo. E é preciso sim que as pessoas entendam que uma dúvida é consulta, que uma olhadinha no processo é consulta. Porque hoje, do jeito que eu tenho minha agenda cronometrada. Se eu for parar para tirar uma dúvida de uma dúvida de outra, ainda mais em tempos de rede social, eu não trabalho. Eu só tiro dúvida. E aí? Como é que eu vou fazer? Então, começa a entender o seguinte, e eu sei que isso é um processo, eu passei por ele. Eu tinha muito medo de cobrar. Só que chegou uma hora que eu fiquei indignada. Eu simplesmente chutei o balde. Eu falei, se for para eu ficar na advocacia, trabalhando o tanto que eu tô trabalhando e não ganhando da forma como eu sempre quis, eu me nego. Eu prefiro não pegar o cliente. Eu comecei a ousar um pouquinho. Eu fui lá, atendi o cliente, cobrei um pouco mais. Pasmem, o cliente pagou, sem reclamar. E aí eu comecei a falar, ué, mas o que tá acontecendo? Quando eu tava tentando negociar com ele, tentando, né, viabilizar, fazer mais barato, eu sentia que ele não me valorizava. E aí a minha ficha caiu depois de um certo tempo, que quando você cobra um valor justo, sem titubear, sabe o que é titubear? Ficar, mas é porque, não, beleza, vou abaixar, não, vamos dar um jeito. Você mostra que está desesperado pelo cliente. E aí não tem jeito, ele não sente segurança em você. Ele sente que é você que precisa dele. E não ele que precisa de você. Agora, você imagina, você vai num profissional, você quer que o profissional te atenda, e aí, de repente, o profissional tá pechinchando ali, tá querendo que você feche a qualquer custo. Beleza, claro que ele quer que você feche, mas não ultrapassando
os limites ali da valorização. O cara tá querendo colocar o meu preço lá embaixo e eu vou simplesmente aceitar. Então eu comecei a colocar algumas regras, tanto para mim quanto para os colaboradores que eu comecei a delegar. Eu tinha inclusive um colaborador que ele era muito bom no operacional, mas na cobrança ele era péssimo. Ele sempre cobrava muito mal. Aí eu comecei a colocar uns limites. Dei autonomia, mas coloquei alguns limites. Um ticket mínimo, né, para o tipo de serviço, a forma de negociação, sempre ter uma entrada. E claro, né, gente, aqui eu tô falando de uma forma geral, mas eu, por exemplo, sou previdenciarista. No previdenciário, a gente tem a peculiaridade de que certos tipos de serviços, eles são no êxito. Não todos, não concordo que sejam todos, porque a gente não vive de êxito, a gente vive de receita mensal no caixa. Mas existem áreas e áreas. Então, existem coisas que, de fato, você vai precisar abrir mão por conta da situação financeira daquele cliente. Eu que atendo pessoas que estão passando fome, né? Como é que você vai cobrar algo agora? Não, você vai cobrar no êxito. Mas existem outros serviços que você pode cobrar com entrada, que você pode cobrar com consulta e tudo mais. Então, é você ter a medida certa para você começar a precificar. O que eu sugiro que vocês façam? Cria um portfólio de serviços. Toda empresa sabe o que vende. Não é vender qualquer coisa, o que der, o que entrar, sabe? É como se o mercado ele controlasse a sua demanda. Não, é você que controla a demanda que você quer para você. Então, cria o portfólio. Nesse portfólio você vai descrever tal área, eu vou implementar no meu escritório tais e tais serviços. E esses serviços aqui, como é que eles são precificados? O que é tabela da OAB? Tabela da OAB é o mínimo a ser cobrado. Você pode cobrar mais que a tabela. Ela é só um parâmetro. E tem gente que acha um absurdo a tabela. Um absurdo por quê? Olha o trabalho que isso te dá. Olha quantos anos você teve que estudar para isso. Esse trabalho de conscientização, ele tem uma raiz muito profunda. E talvez aí é que mora o perigo. Sabe por quê? Porque você não consegue perceber que, na real, você não se valoriza o suficiente. E a valorização, ela parte do autoconhecimento. Calma, Valéria, vamos lá, vou te explicar. Quando eu comecei a me conhecer melhor, quando eu comecei a entender a profissional que eu sou, quando eu comecei a entender os resultados que eu consigo entregar para os meus clientes, eu comecei a entender o valor do meu trabalho. E aí sim, eu comecei a dar o preço certo, de acordo com o valor que ele tem. Gente, autoconhecimento gera autoconfiança. Autoconfiança gera valorização. E valorização te dá autonomia para cobrar um preço justo. Então, eu não tô aqui para dizer que você tá errado porque você faz o que faz. Existem fases. Lembra que eu falei lá no início? Ok, se você está começando na advocacia, né? Enfim, a gente acaba sendo generalista e cobrando pouco para não perder o cliente. Mas você não pode ficar assim o tempo todo. Esse processo de autoconhecimento, autoconfiança e valorização, ele precisa acontecer logo, porque senão você vai pagar para trabalhar. Tá, beleza, Valéria, lindo isso que você falou, mas como é que eu crio a percepção de valor para justificar honorários premium? Como? Gente, quais são os segredos dos advogados que cobram alto e são disputados? Primeiro vamos falar da importância da primeira impressão e do posicionamento. Não tem como, não tem como. O que você vende primeiro não é o teu serviço. Primeiro você se vende. Você precisa aprender a se vender. Então, observa. Quando você procura um profissional, o que você procura nele? Você procura posicionamento, você quer que ele mostre para você que ele sabe do que está falando, que ele vai resolver o seu problema. Então, não é só um blazer e uma taça na mão, não. Não é só isso que vai te dar autoridade. É tom de voz, é assertividade, é direcionar esse cliente, é passar confiança e que ele enxergue em você a credibilidade de alguém que vai resolver o problema. Então, começa a trabalhar certos pontos no teu visual externo que vão passar para o cliente essa sensação de que você é a pessoa certa. Começa pela vestimenta? Sim, começa pela vestimenta. Ah, mas eu não concordo. Você pode até não concordar.
Eu não concordo com muitas coisas, mas isso não quer dizer que não seja real, que não seja verdade, tá? Então, às vezes a gente se prende no nosso ponto de vista e a gente não se abre para outros pontos de vista, para que a gente consiga crescer, para que a gente consiga evoluir. Então não custa nada você dar um tapinha no visual, você aparecer ali de uma forma agradável, né? As mulheres, o conjunto, né? Uma makezinha, uma roupinha legal. Eu, gente, até quando eu comecei na advocacia, que eu não tinha R$ 1, eu andava com a unha feita. Se fosse a mesma roupinha, era aquela roupinha bem bonitinha, bem limpinha, bem passadinha, um aspecto externo muito bom. Isso conta bastante, porque a primeira impressão é a que fica, tá? Mas entre outras coisas, o olhar direcionado. Eu não fecho contrato com ninguém que não olhe no meu olho. Eu não sei você, mas eu não fecho. Por quê? Porque eu acredito que isso mostra muito sobre a pessoa. Como é bom você conversar com alguém que olha no seu olho, com alguém que presta atenção no que você está falando. Eu não fecho contrato com ninguém, que eu tô aqui conversando, a pessoa tá aqui no WhatsApp, ó. Pra mim não dá. Eu tô falando de pontos estratégicos para você começar a se perceber. E então você se posicionar naquela conversa. Pode existir uma negociação em torno do preço que você cobra. Mas você não tem que ficar dando desconto, não tem que estar cobrando menos. Existem respostas para todas as objeções dos clientes, tá? Então, quais são esses segredos? Na verdade, a gente coloca isso como algo muito extraordinário, né? Mas são os pequenos detalhes. Você pode ver, pode prestar atenção. Aqueles caras que se tornaram referência no mercado, cobrar barato eles não cobram. Só que eles começaram aos poucos. Você pode começar aos poucos também. Vai cobrando um pouquinho mais, um pouquinho mais. Todo ano você muda a tabela até você chegar em preços que realmente não te fazem pagar para trabalhar, tá? E por fim, existem técnicas para você cobrar mais e vender o seu serviço com confiança, né? Assim, como é que você apresenta o seu preço sem parecer caro? Existem estratégias de precificação para você não perder os clientes por preço. E isso vem muito do universo da venda. Por que o advogado tem muita dificuldade com isso? O advogado ele está indo muito bem. Quando chega na hora de dar o preço, ele olha para baixo, ele já não tem firmeza, ele titubeia. Deixa eu te explicar uma coisa, autoconfiança tem cheiro. E tem cliente que é muito mais safo do que você. Ele percebe isso no ar, na hora. Ele fala assim, ela não está segura para cobrar, então o que eu vou fazer? Eu vou pechinchar. Você tem que começar a trabalhar a sua postura no sentido de entender que a precificação, a cobrança, ela é algo natural. A pessoa está te procurando, ela sabe que você vai prestar um serviço e ela sabe que você vai cobrar. Então, ir para a parte do preço não é problema nenhum. Eu passei a falar isso com a maior naturalidade do mundo. Seu fulano, vamos para a parte boa agora, né? A primeira parte boa, que é a parte da cobrança. Vou explicar para o senhor como é que a gente vai cobrar esse serviço aqui. Vai funcionar assim, assim, assado. O senhor vai dar uma entrada assim. Tal dia fica bom para o senhor? Então, vamos lá. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Dependendo da área que você trabalha. E ponto. Quando você dá o preço para o cliente primeiro, você mostra valor, tá? Mostra valor. Gente, existem várias técnicas. Você tem que estudar sobre vendas. Técnicas de negociação, gatilhos mentais que você aplica, como que você transforma objeção em fechamento de contrato, como é que você faz um fechamento, né? Para ir ali pro vamos ver de fechar o contrato. Mas uma coisa é certa. Quando você dá o preço para o cliente, passa a bola para ele. E espera ele falar. Olha, existem duas formas de você pagar isso aqui. A primeira forma é assim, a segunda forma é assim. Qual que fica melhor para o senhor? Pode ficar 10 minutos, você não fala nada. Você espera ele responder. Se demorar demais, você fala, e aí, qual que fica melhor? Porque se você falar, olha, vamos fazer o seguinte, ferrou. Acabou. Você já perdeu a razão e ele já entendeu que você não vai segurar o que você propôs. Isso aqui que eu tô te falando é uma das técnicas que eu utilizo que sempre dá certo, mas existem várias outras. E o que eu quero é que você pare agora, se inscreva nesse canal aqui
E deixa os teus comentários aí, porque eu quero saber em que fase que você tá, quais as dificuldades que você está enfrentando nesse momento de precificar os seus serviços. Será que você já tem muitos anos de experiência e ainda passa por isso? Será que você está começando e ainda passa por isso? Então, a gente precisa entender o que nos falta para a gente poder avançar, tá? Se inscrevendo aqui no canal, você vai ter acesso a vários outros vídeos como esses. E eu tenho certeza que essa dificuldade vai mudar na tua vida. E aproveita também e já traz aí sugestões de temas que você quer ver aqui no canal, porque a gente está disposto a realmente fazer diferença na tua advocacia e ver você crescer e evoluir. Combinado? Então, até o próximo vídeo.